já sinto o céu aqui, mais vida, mais vida. Eu já ouço o leão rugir, eu já ouço o leão rugir, mais vida, mais vida. Eu já sinto o céu aqui, eu já sinto o céu aqui, mais vida, mais vida. Eu já ouço o leão rugir, eu já ouço o leão rugir, mais vida, mais vida. Eu já sinto o céu aqui, eu já sinto o céu aqui, mais vida, mais vida. Vem como chuva impetuosa, derrama tua glória. E vem como vento dos quatro cantos, derrama tua Que ela é infeliz, me enganou, me fez de idiota. Ele é meu pai. Tobias, você já bebeu demais, larga isso. Eu sou um homem inteligente. Eu sou esperto. Como é que eu fui permitir que me enganassem assim? Vânia, Seu pai é o homem mais experiente, Tobias. mais experiente, mais frente e mais vagabundo. Mais safado também. Hã? Uma vagabunda, interesseira e um velho desprezível, hipócrita. Aquecedor. E eu, bobo, Ó, querendo montar uma ó o site da minha rádio, eu creio. Olha, Vânia, até me casar com você, eu ia bater a fachada. Depois já pra tu ver se abre aí, viu? Você ia se casar comigo, Tobias, você não vai mais se casar comigo. Sabe pela culatra? Eu armei tudo pra explodir na minha cara. Como é que eu não pensei nisso antes? Mas é assim, eu nunca mais, Vânia, vou deixar que minha mulher me manipule. Nunca mais. Tobias, esquece a Donatella, deixa ela pra lá. Deixa pra lá. Esquece. Ô, Vânia, agora que eu vou pra cima dela, eu vou me vingar desse infeliz, dela e do meu pai. Eu te ajudo. Sabe qual é a minha vontade? Minha vontade de entrar naquela suíte e matar aqueles dois. Ai, se eu pudesse, essa noite não acabaria nunca. Prazer que me deu de ver a cara do Tobias. Também gostei. Quem sabe assim ele aprende uma vez por todas que enquanto ele tá indo com a farinha, eu tô voltando com o pirão. Como se você cozinhasse alguma coisa. Olha, eu até que entendo bastante de um certo tipo de comida. Está na hora de testar os seus conhecimentos. Está na hora de testar os seus conhecimentos. Conhecendo a Bíblia Sagrada. Enriquecer o seu intelecto e ampliar o seu entendimento. Conhecendo a Bíblia Sagrada. Conhecendo a Bíblia Sagrada. Dados gerais da Bíblia. Dados gerais da Bíblia. O que é Bíblia? A palavra Bíblia é a forma do plural grego biblion, diminutivo neutro que significa livros, que ao seu termo vem de biblos, que é a entrecasca da planta do papiro, uma cana ou junco que cresce às margens do rio Nilo, na África, e em outros do rio Oriente.
Êxodos 2:3, Jó 8:11, Isaías 18:2. Porque a Bíblia é o livro dos livros, porque é o único livro totalmente inspirado por Deus e que mostra ao homem o caminho para o céu, a verdade e a vida. O que é papiro? Um dos materiais empregados na Bíblia. Foi o nome dado ao papel da casca desta planta, que atingia de 2 a 4 metros de altura e se fazia as folhas para os manuscritos. E estas eram de 15 a 27 centímetros de comprimento. Do papiro se extraíam tiras, as quais eram coladas umas às outras, transformando um rolo de qualquer extensão. O que é pergaminho? Outro material empregado na Bíblia, do latim pergamina. Segundo Plínio, o nome pergaminho teve origem no caso acontecido ao rei Pérgamo, Eumenes II, em 160 a.C. Este rei planejou formar uma biblioteca maior que a de Alexandria, no Egito. O rei desse país, por inveja, proibiu a exportação de papiro para Pérgamo, obrigando Eumenes a recorrer ao processo de preparar peles para a escrita. Isso promoveu o surgimento de um novo método de prepará-las, tão aperfeiçoado que a cidade ou estado deu o nome de Pergaminho, segundo Timóteo capítulo 4, versículo 13. O que são os manuscritos? Manuscrito é uma palavra de origem latina, ou seja, manus, corresponde a mão, e scriptus a escrito. Um documento manuscrito quer dizer que foi escrito à mão. No passado, todos os documentos eram escritos ou copiados à mão, e os textos bíblicos nos foram transmitidos através dos manuscritos. A Bíblia divide-se em duas partes. Quais são? Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento contém os livros sagrados dos judeus, isto é, a coleção das escrituras que o povo hebreu foi acumulando desde o tempo de Moisés até cerca de um século antes de Cristo. Nos diversos livros desta coleção acham-se os principais fatos históricos e outras manifestações da vida espiritual desse povo. A língua original do Antigo Testamento é o hebraico, com ligeiras exceções. Esdras 4:8 a 8:18 e 7:12 a 26, Jeremias 10:11, Daniel 2:4 a 7:28, escritos em aramaico. 3 séculos antes de Cristo, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego em Alexandria por 70 letrados, versão dos 70, no ano 285 a.C. A língua hebraica é chamada no Antigo Testamento língua de Canaã, Isaías 19:18, e língua judaica, Isaías 36:13 e 2 Reis 18:26-27. O Antigo Testamento está dividido em 39 livros. Estes estão divididos em 3 classes. Quais são? Primeiro, 17 livros de história, de Gênesis a Esther. Segundo, 5 livros de poesias, de Jó a Cantares. 17 livros de profecias, de Isaías a Malaquias. O Antigo Testamento é composto de obras de autores diversos como Moisés, que foi príncipe e legislador, Josué, general, Davi e Salomão, reis e poetas, Isaías, estadista e profeta, Daniel, primeiro-ministro, Zacarias e Jeremias, sacerdotes e profetas, Amós, homem do campo, e de vários outros assuntos. O Novo Testamento contém 27 livros, e esses estão divididos em 4 seções. Quais são? Biografia, em 4 livros, os quais são Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. História, um livro, Atos dos Apóstolos. Doutrina, 21 livros. São as 21 epístolas, ou seja, cartas de Romanos a Judas, sendo que 9 delas foram dirigidas às igrejas, sendo elas aos Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. 4 foram dirigidas a indivíduos como 1ª e 2ª a Timóteo e Tito, e a Filemon.
e uma dirigida aos Hebreus, que é a própria carta aos Hebreus. 7 são universais: Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Profecias, um livro. Apocalipse, ou seja, revelação de Jesus Cristo. Qual a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento? O Antigo Testamento foi escrito antes e o Novo Testamento depois de Cristo. Quem é o autor da Bíblia? Deus. Quando aconteceu a divisão da Bíblia em capítulos? No ano 1250, pelo cardeal Hugo Sancto Caro. Alguns pesquisadores atribuem essa divisão a Stephen Langton, falecido em 1228. Quando foi dividida a Bíblia em versículos? Aconteceu no ano 1551 por Robert Stevens. Quem é o intérprete da Bíblia? O Espírito Santo. Quantas Bíblias existem? A Bíblia é totalmente exclusiva. Existe uma. Qual o assunto central da Bíblia? Jesus Cristo. Quanto tempo levou para que a Bíblia fosse escrita? Mais de 1600 anos. Quantos são os escritores da Bíblia Sagrada? Cerca de 40 autores das mais variadas profissões, de humildes camponeses até renomados reis e doutores. Quando foi concluída a primeira revisão da Bíblia? Em 10 de julho de 1884, depois de 85 sessões, num total de 792 dias e 6 horas de trabalho. Quando foi que aconteceu a primeira versão completa da Bíblia em português? Em 1819, na Inglaterra, isto é, Velho e Novo Testamento. Quem foi o primeiro tradutor da Bíblia para o alemão? Martinho Lutero. Onde se encontra uma Bíblia escrita em folhas de palmeiras? Na Universidade de Göttingen, na Alemanha. Quantos livros compõem a Bíblia Sagrada? 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Quantas letras contém